Olá, meus clarificados e clarificadas, tudo às claras no ar, quadro no canal respondendo perguntas de vocês. Era para sair na quinta-feira, porém só tô conseguindo soltar hoje na sexta, então vem comigo, a gente vai responder pergunta aqui sobre Bahia, sobre bola de ouro um pouquinho também, sobre campeonato italiano, sobre carreira, curiosidades, enfim, tem muita coisa aqui pra gente falar, sobre PSG também. Então já deixa o like por aqui, porque super me ajuda, não custa nada para vocês. Um comentário aqui para engajar, nem que seja aquele comentário dizendo que você foi o primeiro, mesmo que você tenha sido o 27º. E claro, se inscreve no canal, porque estamos sonhando aí com essa utopia de chegar a 50 mil inscritos antes da final da Liga dos Campeões, ou até a final da Liga dos Campeões no próximo sábado. Então se inscreve aqui, mais da metade das pessoas que assistem aos vídeos não está inscrita no canal. Então se inscreve pra gente bater a meta. Falta pouquinho para 47, se eu não me engano. Então não vai chegar, mas né, fica aí esse desafio. Hoje vai ser em vinheta mesmo, porque estamos na correria. Nilson Santos 76 me pergunta se eu confio na classificação do Bahia em pleno Beira-Rio. Nilson, confiar é uma palavra um pouco forte nesse momento, porque eu acho que são duas equipes que têm totais condições de estarem nas oitavas de final. A gente sabia que era um grupo bastante equilibrado. Quando eu fiz aqui a análise do grupo, inclusive, eu falei que eu não me surpreenderia se o Bahia classificasse na primeira colocação, mas que eu também não me surpreenderia se o Bahia nem se classificasse para a Sul-Americana, porque é realmente um grupo que tinha essa característica de muito equilíbrio. O Bahia teve a classificação nas mãos, e a gente falava sobre isso, do Bahia garantir uma classificação nas primeiras 4 partidas, só que aquela derrota em casa, num dos piores jogos do Bahia na temporada, realmente complicou. Para mim, o Bahia tem condições de vencer o Inter, tem condições de classificar. O Bahia, nos seus melhores jogos, com os seus jogadores principais fazendo grandes partidas, e estou falando aqui da qualidade de um nível acima de, por exemplo, Everton Ribeiro, do que a gente está vendo na temporada nos melhores jogos de Eric Pulga, que nem era tanto esse jogador que a gente apostar, na verdade a gente apostou, mas não era tanto esse jogador que a gente colocaria a esperança, mas ele está correspondendo neste início de 2025, então é um jogador sim para a gente pensar em poder de decisão na partida contra o Inter. E o Bahia conseguir ser eficaz, porque o Bahia jogando bem é um Bahia que cria chances, é um Bahia que tem volume de jogo, é um Bahia que compete muito bem contra qualquer um. A gente viu contra o Palmeiras, mas precisa dessa eficácia. E aí é esse detalhe que pode fazer a diferença, e o Bahia pode inclusive fazer um bom jogo e não classificar. Por isso que eu acho que o Bahia vai competir, eu acho que tem total condições de vencer, mas o Inter joga em casa, o Inter inclusive teve um momento ali bem oscilante, chegou a ter 3 derrotas consecutivas. Eu até acho bom que já tenha vencido depois disso, acho que são duas vitórias e um empate para o Inter depois dessa sequência de 3 derrotas. É até bom, porque se eles viessem de 3 derrotas consecutivas, qual era a chance do Inter ter uma 4ª derrota consecutiva? Pequena, né? Então agora, pelo menos que eles já venceram umas 2, e vai ter mais um jogo ainda, né? Antes no final de semana contra o Sport, se eu não me engano. Quem sabe contra o Bahia eles derrapam. Eu acho que o Bahia tem condições, mas eu não vou falar para vocês que eu estou confiante. Mas ainda que eu fique decepcionada e triste com a não classificação, se ela vier, eu tô muito orgulhosa do processo. Eu não vou ficar nunca orgulhosa de uma derrota e de uma não classificação. Mas eu tô muito satisfeita, digamos assim, com o processo do Bahia de amadurecimento, de evolução, de competir muito bem numa Libertadores, ainda que não tenha sido perfeita, porque se tivesse, teria vencido aquele jogo em casa. Enfim, infelizmente faz parte, mas eu tô bastante satisfeita, essa é a palavra. Não é feliz, porque feliz seria a classificação, mas eu tô bastante satisfeita com o processo. Entendo que o processo está acontecendo mesmo que
a classificação não venha. Óbvio que o Bahia precisa competir diante da Inter e eu acho que tem total condições para fazer isso. Caimoro me pergunta, atenção você que é torcedor do Bahia, tem mais perguntas sobre o Bahia aqui, então fica por aqui, o vídeo não vai ser tão longo, qualquer coisa bota aí no 1.5, dá uma passadinha nas perguntas que não quer assistir, mas fica comigo aqui que ajuda no engajamento e eu sei que vocês curtem apoiar também a produtora de conteúdo gratuito para vocês. O Caio Moro pergunta se, na minha opinião, Dembélé merece o Ballon d'Or. Eu fiz um vídeo só sobre isso, é o último vídeo do canal, e teve gente que ficou chateada, porque a minha opinião é outra, e não que o Yamal merece esse título, esse prêmio. E para mim, o Dembélé, ele é o principal, neste momento, merecedor. Eu entendo que os critérios para premiação, e os critérios oficiais, né? Eles podem não ser seguidos, tá? Mas os critérios oficiais, eles têm um peso da característica do desempenho individual e do quanto esse jogador foi decisivo para a sua equipe individualmente e também dos títulos. Então, para mim, nesse momento, o Dembélé é o que tem mais chances, é o que mais merece até a final da Champions, até o título ou não. Porque isso aqui, o título da Champions, ele é um critério. Ele faz diferença. Então, nesse momento, quem é que pode ter o título da Champions entre os principais concorrentes? E aí, eu, Clara, coloco aqui o Dembélé. Para mim, o Rafinha deveria estar na frente do Yamal, mas eu entendo que o Yamal esteja lá. E não estou desmerecendo o Yamal. Algumas pessoas acharam que eu estava desmerecendo o Yamal só porque eu acho que o Dembélé, nos critérios, merece mais, e eu realmente acho. Se você pega esses três, e aí se você pega o Salah, quem mais? Talvez o Lautaro Martinez, que também está na final, mas eu acho que o Lautaro Martinez está atrás nessa briga. Mas vamos lá, Rafinha, Yamal e Salah, mais Dembélé, entre esses quatro, gente, quem é que pode ganhar a Liga dos Campeões? O Dembélé. Então, para mim, nesse momento, ele é o que tem mais chances. Tem um vídeo bem grande falando sobre o poder de decisão do Dembélé. Ele foi o definidor e o cara que decidiu para o PSG nas classificações do PSG. Na minha visão, o Rafinha e o Lewandowski têm um poder de decisão maior no caminho do Barcelona nos seus principais jogos. A grande partida contra o Bayern de Munique foi o Rafinha que definiu. A classificação contra o Dortmund, o primeiro jogo, para mim, é muito mais o Lewandowski, o próprio Rafinha, do que o Lamine Yamal. E os grandes jogos do Lamine Yamal em Liga dos Campeões, que são os dois contra a Inter, por mais que ele tenha sido muito influente, e ele nem fez tantos gols assim, mas foi o cara realmente que colocou o Barcelona em jogo, foi o cara que mais influenciou na partida, ainda assim não foi decisivo, não teve o resultado coletivo para estar na final, não definiu a classificação. E os critérios são os dois, individualidade, mas também os títulos e o desempenho coletivo que o individual empurra e traz para um possível título e etc. E nos outros títulos eles têm igual, né? Campeonato Nacional, a Copa da França, no caso, agora é final de semana. Eu diria que o Dembélé vai ter esse título também, Supercopa. Então, minha opinião vai um pouco por aí, tem um vídeo maior sobre isso. Se vocês quiserem, é o último vídeo aqui do canal. E não fiquem, se vocês acham que o Yamal merece, tá tudo certo, gente. E não precisa, inclusive, teve uma galera que mandou mensagem assim, ai, Clara, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu vou discordar. Gente, para gostar do meu trabalho, não precisa concordar com tudo. Ao contrário, a graça de ter esse lugar aqui, e eu tenho ficado, na maioria das vezes, bastante satisfeita, especialmente, e aí eu vou falar especialmente com os torcedores do Bahia, porque eu acho que é onde tem tido mais engajamento, com o respeito e a troca de ideias que eu consigo ter, por exemplo, nos comentários. Porque a galera não vem aqui xingar, a galera não vem aqui com hater, a galera não vem aqui dizer que a minha opinião não faz sentido. A galera vem dizer, pô, Clara, discordo, acho isso, isso e isso. E é isso, né? A graça é a gente conversar sobre futebol, a gente debater sobre futebol e não vocês só gostarem do meu trabalho porque vocês concordam comigo. Eu espero que vocês gostem do meu trabalho mesmo e principalmente quando vocês discordam de mim, porque aí a gente tem aqui debate, não só um debate saudável, mas uma relação que não depende de concordar com tudo, né? Porque se vocês só gostam do meu trabalho porque vocês concordam com tudo, na verdade vocês gostam de ter alguém falando, expressando a opinião de vocês, e não a minha opinião. Então, por isso que tá tudo certo discordar.
com respeito, é exatamente o que eu quero, que a gente possa debater e trocar ideias. Mais pergunta por aqui. O Matias M pergunta se eu acho que além da Inter de Milão, algum outro italiano pode voltar a competir bem na Europa em 25, 26. Além da Inter, eu te diria que o Napoli, se mantiver o Conte e trouxer aí uma ou duas contratações, e claro, não perder o que tem, é um time que pode competir. Não acho que é competir para a final, tá? Mas eu acho que é uma boa equipe que tem ganhado experiência, que tem passado por alguns processos interessantes nos últimos anos. Além disso, eu gosto muito da Atalanta. Vamos lembrar que a Atalanta, temporada passada, foi a campeã da Europa League. Já está classificada agora, né? A gente ainda tem a última rodada do campeonato italiano, mas já está classificada para a Liga dos Campeões. Mas a gente ainda tem algumas dúvidas em relação, por exemplo, à permanência do Gasperini. Eu entendo que o Gasperini precisa de férias, mas eu gosto que ele continue na Atalanta. Eu acho que ele transformou a Atalanta. Ele pegou a Atalanta de uma equipe que brigava para não cair para se tornar uma equipe que está praticamente todos os anos, nos últimos 6, 7 anos, classificada para a Liga dos Campeões. Ele transformou a Atalanta numa equipe de Europa. Também acho que é um processo lento e que não é uma equipe que já vai brigar por título de Liga dos Campeões, mas é uma equipe interessante para ser competitiva. Mas competir bem, quando você usa isso como sinônimo de semifinalista, finalista, aí eu acho difícil, porque essas outras equipes eu acho que elas estão ainda num processo. O Milan nem tá na Europa, é um Milan complicadíssimo. Roma, Lazio, Bolonha, são equipes que eu não boto muito fé neste momento para estarem competitivas, por exemplo, ano que vem. Pergunta do El Samuel, 1890. O que eu acho da possível ida do De Bruyne para o Napoli? É uma boa para o clube e para o jogador? Tem muita gente falando que a decisão está na mão do De Bruyne, né? O Napoli já tem ali, enfim, a proposta, já tem toda a ideia, o De Bruyne precisa aceitar ou não, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Cara, eu acho muito bom, porque eu acho que é um jogador que vai trazer experiência, mentalidade e acho que até um pouco de holofote pro Napoli, que eu acho que falta, mas não é um jogador para você montar a equipe em torno dele. É um jogador que já não aguenta todas as partidas, que a gente viu que tem uma questão física no Manchester City, mas se o Napoli conseguir administrar isso com uma equipe que não gire em torno dele, mas que quando ele estiver, dê um passinho acima, olha, eu acho bem interessante. E eu gosto para ele também, tá? O campeonato italiano é um campeonato muito tático, não é um campeonato tão, por exemplo, físico como eu acho que é o campeonato francês. Então, pode ser bem interessante. Tem alguns jogos que são mais físicos, obviamente. Por exemplo, é um campeonato que pode ser mais físico, por exemplo, do que o espanhol, menos técnico. Mas, taticamente, para mim, é um campeonato mais interessante. Mas, taticamente, ele é mais interessante para mim do que a Premier League. Ele não é melhor de qualidade, ele não tem as grandes estrelas, ele não tem tantos grandes jogadores no sentido de qualidade mesmo, como a Premier League. Mas, para mim, taticamente, ele é mais interessante, ele tem mais variações. Esqueçam aquela história de campeonato italiano defensivo e que só tem grandes defesas. Então, eu acho interessantíssimo também pro De Bruyne, tá? Pergunta agora do... que mais? Do próprio Samuel também, eu vou embalar, que teve mais, mas para agilizar aqui meu processo. Já que eu acertei a final da Champions, me diz aí quem será o campeão do italiano. Tava falando do Napoli, eu acredito que é o Napoli que vai garantir esse título, tá? O Napoli tem um jogo mais fácil em casa, tá num momento dedicado apenas ao campeonato italiano, e a Inter faz um jogo fora de casa contra o Como, que é verdade que não tá brigando por mais nada, mas é uma equipe muito organizada, que faz uma belíssima temporada com Fábricas, inclusive. Era uma equipe que acabou de subir da segunda divisão. O objetivo era não cair e tá terminando o campeonato italiano na 10ª colocação. Então, é um jogo que eu acho que o Como vai querer fazer bom jogo.
E, enfim, pode ser que tenha uns incentivos aí de um lado ou de outro também, mas aí os incentivos talvez se anulem, né? E para mim, eu acho que o Napoli vai levar essa. Depende só de si, né? A Inter precisa não só vencer o seu jogo, o que eu até acho bem capaz, mas precisa que o Napoli perca o seu jogo. Na verdade, se a Inter vencer e o Napoli empatar, a Inter leva, porque só tem um ponto de diferença. Mas eu acho que o Napoli vai vencer esse jogo. Então, dependendo só de si mesmo, para mim o Napoli leva. Que mais? Rani, _ Maschietti, me pergunta, Barella top 5 meio-campista da temporada? Pra mim, sim. Rani, eu já gostei de mais de outras temporadas do Barella, tá? Eu não acho que é a melhor temporada dele, mas é um meio-campista excepcional. Excepcional. Se a gente pega aqui também, eu acho que o meio-campo do PSG nessa temporada é excepcional também. A temporada que faz o Vitinha, o próprio João Neto, assim, é de um primor realmente incrível. O meio-campo todo da Inter, né? O Çalhanoğlu, o Mkhitaryan, é muito bom, mas Barella é o mais técnico, né? Mas ele já fez melhores temporadas. Mas ainda assim, eu sou muito, muito fã, assim, do Barella. O que mais temos por aqui? Daniel Silva, 89, me pergunta se dá para sonhar com um título de Copa do Brasil para o Bahia. Olha, sonhar, eu acho que dá. Mas a gente precisa entender como é que vai estar o elenco do Bahia a partir do segundo semestre. Se é que vem aí, eu acho que precisa vir umas 2 contratações no meio do ano. Vamos ver o que é que o Bahia consegue fazer. Se o Bahia... a gente também no sentido de que eu sou torcedora do Bahia. O Bahia, o quanto que ele vai conseguir focar em uma ou outra competição, e também depende de sorteio, gente, porque, sinceramente, eu nem sei como é que tá agora, eu não consegui olhar isso, então não vou trazer aqui uma conclusão sem ter as informações corretas sobre sorteio e etc. Mas, a depender do sorteio, o Bahia pode pegar, sei lá, umas oitavas e quartas mais acessíveis, e aí se você chega na semi, amigo, vamos embora. Mas pode ter umas oitavas de final muito complicada. E aí já ficar fora das oitavas. Mas, assim, é mais possível do que um campeonato brasileiro, né? Então, eu acho que essa equipe dessa temporada é melhor do que a da passada. A passada para nas quartas pro Flamengo, se eu não me engano, não é isso? Mas a desse ano... Se a do passado chegou nas quartas, será que a desse ano não pode chegar nas semis? E talvez nas semis o confronto não ser tão complicado e tá na final? E aí, amigo, é o que der? Olha, dá pra sonhar, mas eu não diria que é um dos favoritos, tá? Eu acho que é uma das equipes para estar ali na reta final. Eu acho que é uma equipe de semifinal de Copa do Brasil, mas não é, pra mim, favorita, enfim, não é a equipe principal pro título. Que mais? Perguntas por aqui. Vai deixando o like por aí. Fabordini pergunta como PSG e Inter estão olhando para o Mundial de Clubes da FIFA. Caramba, eu tenho tido um pouco de dificuldade de responder sobre isso, e teve outras pessoas perguntando em algum outro momento, porque como as duas equipes estão na final de Liga dos Campeões, e no caso da Inter... ainda tem uma decisão de campeonato italiano e o PSG uma decisão de Copa da França, que acontece neste sábado, as duas equipes não conseguem falar sobre outra coisa ainda. A gente pode pegar uma coisa aqui ou ali, por exemplo, o Troféu fez um tour, né? E veio aqui em Paris, foi também em Milão, e as duas equipes deram eu achei até mais importância, assim, mais mídia, né? Falaram mais sobre isso, um pouco a imprensa, as coletivas. Acho que isso foi um pouco mais falado do que o antigo Mundial. O antigo Mundial era quase que uma pedra no meio da temporada para quem precisava jogar. Agora, eu acho que muda um pouco. Tem uma questão financeira importantíssima, que todas as equipes brilham olhinho para a parte financeira da competição, mas é uma competição depois de uma temporada pesadíssima para essas duas equipes, no sentido de quantidade de jogos, de calendário. Então eu acho que na fase de grupos a gente vai ter Gente, se o Inzaghi administrou a Inter
na fase de Liga, da Liga dos Campeões, o que vocês acham que ele vai fazer na fase de grupos do Mundial? Vai administrar a equipe também. Então, eu acho que a importância vai ser maior do que o que era antes, e a parte financeira vai contar. Vai ter uma questão ali esportiva, enfim, de manterem o nível e o status, né, das melhores equipes da Europa, mas eu não acho que nunca vai ser igual aos clubes brasileiros. Eu acho que essa importância nunca vai ser igual, porque os europeus sabem que o principal, e a gente no Brasil sabe também, o principal no sentido de qualidade, é o futebol europeu. Ainda que tenha outras qualidades, outros contextos, eles sabem que os melhores jogadores, enfim, as melhores competições não são contra o futebol brasileiro ou o futebol sul-americano. Então, para mim, nunca vai ser igual a importância. Mas vamos ver o que acontece a partir desta primeira edição dessa forma. O Fabiano Bento 3 pergunta se depois do fim da temporada da Champions vocês voltam para o Brasil ou continuam na Europa. Bom, posso falar por mim, né? Eu vim para a Europa pela TNT, na época Esporte Interativo. Eu não estava aqui antes, né? Então, assim, eu ainda tenho uma vida relativamente complexa no Brasil. Então, por exemplo, eu agora, quando a temporada acabar, vou no Brasil no meio do ano, vou passar todas as minhas férias no Brasil, eu costumo ir também em Natal e Ano Novo, até porque o futebol aqui vai parar, né? E, por exemplo, em julho tem a reta final do Mundial, né? Mas alguém me perguntou, inclusive, se eu vou cobrir o PSG no Mundial. E não vou, tá? Estarei no Brasil, a primeira parte ainda, inclusive, assim, estarei aqui ainda cobrindo o PSG de longe, mas eu não faço cobertura de Mundial não, tá, gente? Então, minhas férias, estarei no Brasil. Então, eu volto, sim. Agora sim, tocou o alarme, sabe? Porque tá na hora de eu sair de casa e eu ainda tô gravando o vídeo, mas vamos lá. Pergunta do Isaac.ss. Clara, quantas finais de Liga dos Campeões você já participou? E me conta uma curiosidade de uma final que viveu. Eu não sei se eu vou lembrar de uma curiosidade, não. Mas eu já participei trabalhando de 3 finais. A minha primeira final, eu tinha alguns meses de correspondente. Eu cheguei aqui em janeiro de 2017 e em maio, na verdade, 1º de junho de 2017, eu fiz a final entre Juventus e Real Madrid. Depois, há 2 anos, eu fiz a final entre Inter e Manchester City. A primeira, obviamente, eu fiz fazendo a cobertura da Juventus. Há 2 anos eu fiz a cobertura da Inter. Obviamente, né? Os meus primeiros 6 anos aqui. Eu tô aqui há mais de 8 anos. Os meus primeiros 6 anos foram na Itália. E agora tô aqui em Paris. E aí agora é a minha 3ª final trabalhando. Obviamente vou cobrir o PSG. Mas eu fui pra final em Lisboa entre... que foi aquilo? City e Chelsea. City e Chelsea. Que o Chelsea vence com o Jorginho. Se eu não tô louca, é essa. Enfim, eu fui pra assistir essa final. Eu fui na arquibancada, então eu não trabalhei. Então, trabalhando, são essas 3 finais. Não lembrei de curiosidade, mas enfim. O Berg_Silva pergunta quantos idiomas eu falo. Eu falo, além do português, eu falo inglês, italiano, francês e espanhol. Então, eu falo 5 idiomas. Eu fiz muitos anos de aula de russo, mas é muito difícil, então... Na época, eu fiz acho que uns 4 ou 5 anos de aula de russo. Quando eu parei de fazer quando eu vim pra cá, mais ou menos, eu conseguia ter uma conversa mínima ali em russo e tal. Hoje, já tem o quê? 8 anos que eu não pratico, desde que eu vim morar aqui, porque no Brasil eu fazia aula presencial. Quando eu vim morar aqui, eu parei de fazer aula, e aí tá enferrujadíssimo, né? Eu consigo falar... o basicão, né? Ai, meu nome é Clara, minha zavut Clara, perguntar como você tá, de lá, vou, sei lá, perguntar onde é o banheiro, falar, assim, eu consigo falar o básico, né? Mas eu não consigo ter uma conversa em russo, então eu não considero que eu falo, mas eu gosto muito de idiomas,
Sempre tem gente me perguntando dica aqui. Eu fiz aula de todos os idiomas que eu falo. Eu gosto de ter alguém me ensinando. Eu não sou autodidata. Para mim é mais fácil assim, gramaticalmente eu me sinto mais segura, enfim. Então, eu sempre fiz aula e tive também, assim, o privilégio de conseguir morar em todos os lugares com o idioma que eu estava aprendendo, né? Então, assim, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, então o meu inglês de curso virou um inglês fluente. Eu morei na Itália, eu morei na Espanha, agora eu moro na França, então isso para mim ajudou bastante. Aqui, a Lu, que perguntou se eu ia cobrir o PSG na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Não vou. E o S1 Underline Ralha me pergunta o que mais me encanta nesse PSG do Luiz Henrique. E, para mim, talvez seja a inteligência de movimentação coletiva dessa equipe. Se fala muito que o futebol do PSG, ele é um futebol relacional. Ele não é um futebol posicional. O que significa que, taticamente, ele se movimenta a partir do relacionamento entre os jogadores. E quando eu falo relacionamento, é que por que o Hakimi e o Nuno Mendes direto estão dentro da área, no centro da pequena área para marcar um gol. Ou da grande área, né? Porque ele tem a relação com outro jogador que vai vir cobrir a lateral do campo. Então, não é apenas sobre posição. É sobre os jogadores se relacionarem e saberem onde o outro está para a movimentação. Eu não sei se eu consegui explicar bem, até porque eu não tinha pensado em falar sobre isso, mas na hora que eu li a pergunta, foi o que me veio na cabeça. No sentido de que eu gosto da movimentação dos jogadores. Eu gosto que no início da partida o Barcola tá na esquerda, o Kvaratskhelia tá na direita e o Dembélé tá no centro, e aí de repente o Kvaratskhelia tá na direita e é o Barcola que tá de falso 9, ou é o Désiré Doué, e aí de repente é o Dembélé que tá aberto pela direita. Então eu gosto muito dessa movimentação e da forma fluida como o PSG funciona. É o que mais me encanta. Se eu for pegar individualmente, o Dembélé, para mim, faz uma grandíssima temporada. Já falei aqui sobre isso, tem vídeo sobre isso, etc. Mas, individualmente, o jogador que mais me encanta, assim, quando a gente pensa um pouco mais pelo lado ofensivo, e até um pouco de perspectiva, tá, gente? Mais do que realidade, é o Désiré Doué. Enfim, 19 anos, então é um jogador que ainda tem muita coisa pela frente, ele já é uma realidade, mas a gente vê muito mais o trabalho dele, ou a perspectiva dele pra frente, né, do que pelo que ele já fez. E gosto muito também. E assim, eu sou encantada com o João Neves e as partidas que ele faz, a forma como ele joga. Assim, é incrível ver o João Neves jogar também. Enfim, falei aqui algumas coisas. Então, é isso aí. Minha gente, videozinho hoje um pouquinho mais curto, porque tem, enfim, outras demandas aqui de TNT. Não sai do vídeo sem deixar o like, super me ajuda, não custa nada para vocês, conteúdo gratuito. Se inscreve no canal, comentários aqui sobre os assuntos e também, nem que seja só para engajar, que super me ajuda. Bahia joga no domingo. Devo fazer vídeo no próprio domingo, porque o jogo é relativamente cedo. E aí, semana que vem já é basicamente foco total em Liga dos Campeões. Estarei em Munique. Vou assistir o jogo do Bahia, mas eu não sei o quanto que eu vou conseguir gravar vídeo depois. Mas fiquem ligados que o que for saindo, obviamente, será sempre comunicado. Então, me sigam também nas redes sociais, que lá eu sempre coloco toda a agendinha e vou soltando os vídeos, beleza, gente? Bom final de semana para quem é de final de semana e bom jogo pro Bahia no domingo contra o Grêmio e depois contra um Internacional. Mas domingo tem claramente tricolor. Tchau, gente!